E olha só, gente, os erros refrativos, né, são as causas mais comuns para a visão embaçada. Esse será o nosso assunto aqui no nosso quadro de saúde. Confira aí. E no nosso quadro de saúde, patrocinado pela Unimed e Costa Oeste, nós vamos conversar com a doutora Tatiana, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre os cuidados que devemos ter com a nossa visão, que é sempre importante a gente estar a par desse assunto, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora. Obrigada novamente pela sua participação, viu? Obrigada, é sempre um prazer. Então, doutora, para a gente iniciar o nosso bate-papo, que hoje a gente escolheu o assunto dos erros refrativos, o que são eles? Os erros refrativos é quando existe alguma alteração na estrutura anatômica do olho que causa um problema na visão, que causa alguma dificuldade. Então, por exemplo, o globo ocular pode ser ou mais longo, ou mais curto, ou ter alguma irregularidade no cristalino, e isso vai acabar levando a uma dificuldade visual. E doutora, sobre os tipos, então, dos erros refrativos, quais a gente pode citar? Temos 4 erros refrativos: miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, aquele que vem com a idade, que é o famoso braço curto que a gente brinca. Que cada vez vai encurtandinho, né? Exatamente. E doutora, então geralmente quais são os sintomas da miopia? Então, a miopia, tecnicamente falando, tá, é um olho que é um pouquinho mais alongado que o normal. Isso vai resultar no principal sintoma, que é a dificuldade para longe, distância, reconhecer objetos, ler placas. Criançada na escola começa a apertar o olhinho na hora de olhar para o quadro, porque isso ajuda um pouco a melhorar o foco. Mas o sintoma principal, além de dor de cabeça, dor nos olhos, o principal é a dificuldade na distância. São pessoas que para perto até enxergam bem os míopes, mas o longe é o ponto fraco deles. E à noite é o pior momento do míope. O míope enxerga pior ainda à noite do que em relação ao dia. Olha só. E doutora, sobre geralmente as causas que pode levar à miopia, existe sim alguma causa específica ou não? Existe, a gente pode dividir em 2 categorias, tá? A categoria da genética, né? Quando ou o pai ou a mãe, ou às vezes segunda, terceira geração tem miopia, que é o principal. Pai e mãe tendo miopia, não tem jeito, acaba a chance sendo muito grande de o filho ter, né? E a segunda categoria das causas seria a questão dos hábitos de vida, tá? E esses hábitos de vida entra a questão de telas, de eletrônicos. No caso seria o quê? Muito tempo fixando o olho para perto, tá? Isso acaba causando alteração no globo ocular, promovendo esse alongamento que vai levar à miopia. Outro fator associado, né, uma vez que principalmente as crianças hoje estão muito em tela, é a questão que troca o tempo que passava ao ar livre, atividades externas, acabam sendo trocados por atividade interna e tela. Hoje, recomenda-se que as crianças passem pelo menos 2 horas em atividades ao ar livre. Tá? Isso ajuda muito na questão de ajudar postergar pelo menos a miopia. Não posso nem te dizer evitar, porque às vezes tem a genética, não há o que ser feito, né? Mas aí você consegue postergar um pouquinho. Doutora, sobre o diagnóstico da miopia, como que ele pode funcionar? Olha, basicamente rotinas de consultório. Hoje se recomenda exame anual para todas as crianças, mesmo assintomáticos, né? Uma vez que você faça o diagnóstico da miopia, conforme a evolução do caso, até 6 meses, 8 meses, aí a gente vai sentindo a necessidade do tempo desses retornos. Mas é o exame clínico, o exame oftalmológico, né? Não temos outra maneira. O papel das escolas, dos professores é muito importante. Observar o aluno, observar se começa a apertar o olhinho, né? A gente fala olhinho de míope, é bem aquele olhinho espremido para tentar enxergar melhor. Isso é um sintoma muito evidente, então cabe também a professores, as pessoas que têm o contato com a criança, observar esse hábito. E sobre o tratamento, doutora, como que funciona? É o uso de óculos, como que é? Então, a miopia, os tratamentos tradicionais, né? Óculos e lente de contato. Mas desde a pandemia, em que houve uma explosão dos casos de miopia,
tem entrado alguns tratamentos novos para miopia que são bem interessantes, tá? Então, hoje, nós temos algumas lentes específicas para óculos que elas conseguem retardar a evolução da miopia, tá? De que maneira? São lentes confeccionadas de maneira diferente, o desenho dela, e essa ativação da lente faz com que segure o alongamento do globo ocular. Claro que existem critérios para usar esse tipo de lente, no começo causa um certo desconforto para a criança adaptar, mas quando existe o critério de uso, dá uma diferença muito grande, tá? Inclusive já tem surgido lentes de contato, tá? Com esse material específico também, para retardar a miopia, e tem também alguns colírios que ajudam a trabalhar na acomodação do globo, também para segurar o aumento. Isso já está muito em voga nos últimos anos. O primeiro lançamento desse tipo de lente, eu me lembro que foi num congresso brasileiro em 2021, na época pós-pandemia, porque começou a disparar os casos, já tinham estudos desses tipos de lentes no Japão, e aí foi lançado em 2021 no Brasil. Olha só. Bem interessante. Como vem avançando, né, doutora? Muito. Principalmente a miopia, como ela tem sido o problema visual que mais evoluiu, que mais aumentou nos últimos anos, é o que mais tem sido inovado a nível de tratamento. Isso que a doutora falou também até o pós-pandemia, porque na pandemia a gente teve muito contato, né, doutora, com as telas, enfim, muito tempo em casa, então isso provavelmente ocasionou esse aumento, né? Com certeza, foram trocadas atividades externas, atividades ao ar livre, por atividade interna. Criançada, escola, ficou no online. Então, ali galopou a questão da miopia, né? Nós temos uma estatística que nos anos 70 existia em torno de 20 a 25% de míopes, tá? Na área infantil, ali até 18 anos. A partir da pandemia, a estatística passou para quase 40%. E a previsão é que em 2050, metade de toda a população, não só crianças, sejam míopes. A estatística não é boa e relacionado principalmente à questão desse hábito de ficar muito tempo no perto. É isso que interfere. Genética a gente não pode fazer nada, mas a questão do hábito de vida é o que pode fazer a diferença. Doutora, falando agora sobre a hipermetropia, como que funcionam então os sintomas dela? A hipermetropia, ao contrário da miopia, é o olho que é mais curto, a pessoa tem dificuldade para perto, para leitura, tá? E muitas vezes um sintoma muito mais precoce que a dificuldade para perto é a dor de cabeça. Tá? Então, a criança com dor de cabeça, ou mesmo adulto, tá? Aí você tem que realmente pensar em hipermetropia. Às vezes não é a queixa visual, não estou enxergando de perto. A queixa é eu começo a ler e tenho dor de cabeça, tá? E por aí acaba pegando a hipermetropia. Ela é um pouco mais tranquila que a miopia. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, que é hipermétrope, à medida que ela vai crescendo, a tendência é que diminua. Ao contrário da miopia, à medida que vai crescendo, o globo vai alongando. Então, a hipermetropia ela tem uma característica de ser normal nas crianças pequenas. Toda criança normal nasce um pouquinho hipermétrope, aí o olhinho vai crescendo e vai tendendo à normalidade, ou pelo menos diminuindo esse grau. Então, é um tipo de alteração de visão que causa menos complicações ao longo da vida, bem mais tranquila. E as causas, doutora, nesses casos também é genético ou como que funciona? Basicamente genética, a hipermetropia sim. E sobre daí o tratamento, doutora, conforme você falou, conforme a idade vai passando, tem a tendência a melhorar. Exato. Mas os casos que permanecem, como que é daí o tratamento? Óculos e lente de contato, tá? Basicamente essas duas maneiras. E é claro, qualquer um dos dois, né? Miopia, hipermetropia e mesmo astigmatismo, existe a opção cirúrgica após os 21 anos, né? Isso para todos. E agora, então, falando sobre o astigmatismo, doutora, já que você tocou também no assunto dele, os sintomas geralmente quais são? O astigmatismo, em termos visual, é o seguinte: a visão ela é embaçada tanto para longe quanto para perto. Então é aquela sensação que parece que o zoom não está ali funcionando direito. E longe desfoca, perto desfoca, pode dar dor de cabeça, pode dar náusea, pode dar enjoo. Ele é um pouquinho mais, digamos assim, diversificado a nível de sintomas, né? E aí, a criança, às vezes, ou mesmo o adulto,
percebe essa sensação de desconforto, sonolência na leitura, falta de foco, e aí vai ver astigmatismo. Lacrimejamento pode ser, tá? Outro sintoma que dá muito do astigmatismo, fotofobia, intolerância à luz. Então, ele é um pouquinho mais vago em termos de sintomas, tá? Mas é basicamente isso. É importante que a gente destacou, doutora, porque às vezes as pessoas associam muito essa questão de náusea ou embaçamento com o cansaço, às vezes acham que está trabalhando muito, e às vezes não, é um problema oftalmológico que está ocasionando tudo isso, né? Exatamente, é o que eu falo para os pacientes, tá? Às vezes eles falam, ai, mas eu me canso tanto, eu falo, use teus óculos e veja como vai acabar seu dia. Aquela sensação, brinco, que passou um caminhão em cima, você vai ver que melhora. Porque o cansaço físico, ele acaba sendo transferido para o corpo, mas é uma questão visual, principalmente o astigmatismo. Porque o hipermétrope ali complica, o míope complica, o astigmatismo não. Às vezes passa desapercebido e o cansaço físico, sono, peso nos olhos, acaba sendo o principal sintoma. Interessante. E, doutora, as causas dele também é genético? Também, basicamente, genética, tá? E aí temos uma causa importante, que é o ato de coçar e esfregar os olhos, tá? Porque, que nem eu te falei antes, a miopia é o olho longo, a hipermetropia é o olho curto. Astigmatismo não tem a ver com o tamanho de olho. É a córnea, que é a parte transparente anterior ao olho, que eu comparo com o vidro do relógio, que ela tem irregularidades, entendeu? E aí você imagina, coçar, esfregar o olho, vai resultar em aumento dessa irregularidade e vai resultar em aumento do astigmatismo. Muitas vezes não só aumento, até predispor a um astigmatismo que às vezes não iria ter. Casos extremos de coçar, de esfregar os olhos, pode levar até a uma doença que chama ceratocone, que a córnea chega a ficar em forma de cone, que é um astigmatismo já deformante. Tá? Claro que isso envolve fatores genéticos também, mas o ato de coçar piora muito. E esse ato de coçar, doutora, muitas pessoas às vezes vão lá e também começam a usar muito o colírio, sem indicação médica. Também é importante ter esse cuidado e buscar ajuda médica, né? Com certeza, porque os colírios têm seus efeitos colaterais, né? Principalmente os colírios de corticoide, que são muito usados, pode resultar num glaucoma, que é a pressão alta dos olhos. Né? Importante ter esses cuidados, né, doutora? Exato. E sobre a cirurgia, doutora, nesses casos de erro refrativo, como que ela funciona, as indicações, então? Então, veja, cirurgias hoje já são super modernas, basicamente todas a laser, tá? Tanto miopia, como hipermetropia, como astigmatismo. Temos o critério de idade mínima, de 21 anos, né? E o grau estável, pelo menos 1 ano, 2 anos, se conseguir segurar, né? Aí você tem um critério já de uma boa idade, uma boa indicação. É claro que aí vão ser analisados outros fatores, como retina, espessura de córnea, avaliar se o olho está dentro dos critérios do que a máquina corrige, mas basicamente são esses. E doutora, sobre muitas pessoas às vezes comentam, eu tenho medo de fazer a cirurgia, depois meu problema voltar, enfim, como que funciona isso? Veja, a questão do voltar é entre aspas, né? Às vezes, o que a gente observa? Na pressa, o grau não estava bem estável, ainda em fase de mudança. Então, quando começa ali que operou e volta 1 grau, volta a 2 e volta a 2,5, opa, é demais, né? Voltou demais. Agora, tem casos que eu sempre falo para os meus pacientes, você tem 4, 5 graus. Se eventualmente, dali uns anos, que volte meio, 0,75, tá no lucro. Porque com a história dos eletrônicos, mais uma vez, nada mais é aquele padrão que era alguns anos atrás. 21 não vai mais mudar. Tem paciente que 25, 26, 30 está mudando. Então, chega a uma altura, você tem que ponderar. Olha, vou operar, pelo menos diminuir um pouco do grau, passar alguns anos bem e, eventualmente, se volta, se retorna o uso do óculos, é um grau que não seja a ponto de ter uma dependência, que seja para esforços físicos, atividades que exijam uma precisão maior. Sim. E, doutora, para a gente finalizar das prevenção, sei que a doutora vai tocar novamente na questão dos eletrônicos, mas é importante a gente reforçar para as pessoas tomarem essa consciência e ter esses cuidados, porque de repente começa a ter esses problemas, enfim, e pensa, nossa, por que eu não escutei, por que eu não fiz essas indicações, né? Exatamente. Então, a prevenção, como a gente não tem como fugir da genética, tá? Entra a questão dos pais cobrarem dos filhos o tempo ao ar livre.
Falo, isso não é só visão, isso é saúde mental. Essas crianças estão atordoadas nos eletrônicos, né? Então, é o mínimo, tá? Tem uma pesquisa até para evitar os problemas de visão, tudo isso. Então, assim, o mínimo são 2 horas por dia, tá? Para você ter uma exposição solar, uma exposição externa, por quê? Eu não vou entrar em detalhe porque é meio complexo, mas com a questão da radiação ultravioleta, do sol, ativa neurotransmissores da retina, para que segure essa parte do globo ocular, essa questão do alongamento, aonde que alonga a esclera, tá? E esses neurotransmissores que são ativados ao ar livre pelo ultravioleta, isso ajuda nesse fortalecimento, por isso que evita muito a questão da miopia, né? Como a saúde mental que eu te falei. Existe uma regrinha bem interessante, tá? Que é do 20-20. Então, por exemplo, assim, a cada 20 minutos, fixando, lendo de perto, o ideal é que você passe 20 segundos olhando ao longe. Essa olhada ao longe, olha a paisagem, relaxa. Você consegue relaxar toda essa anatomia do olho e isso ajuda para que não faça esse alongamento de maneira muito intensa, tá? Então, é algo assim que é importante. Se lembrar que seja uma meia hora, dê uma meia horinha, para, olha a paisagem. Respira um pouquinho, toma uma água e volta. Então, é basicamente isso. A gente só tem esses hábitos de vida para trabalhar e tem que ser focados, as escolas têm que orientar e estimular essa criançada a sair de casa. Hoje em dia, os jovens não querem mais sair. É jovem, é criança, eu escuto isso direto no consultório. Meus filhos não querem sair de dentro de casa. Né? É isso aí. Triste a realidade, É triste, exato. E até a questão psicológica também, não é bacana. Né? E é uma coisa que a doutora falou, que vai interligando a outra, que cuida da saúde da visão, cuida da saúde mental, saúde física, enfim, muitos benefícios. Doutora, obrigada novamente, viu? Sempre um prazer, muito bom estar aqui. A gente que agradece e agora a gente volta aí para o estúdio em Cascavel. Valeu, doutora Tatiana, muito obrigado, né, por sua participação aqui mais uma vez no nosso quadro, né, nosso programa aqui, explicando hoje sobre esses erros refrativos, né? Gratidão aí pela dica.